Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente. Fala galera, paz e Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos fazer aí alguns breves comentários sobre a carta de São Paulo aos Colossenses, trazendo para você aí de maneira bem resumida uma chave de leitura para a sua melhor compreensão das cartas paulinas. A carta de São Paulo aos Colossenses, ela está inserida num bloco chamado Cartas da Prisão. Quando São Paulo estava preso em Roma, onde ele ficou preso por 2 anos, por volta do ano 60, ele escreveu 4 grandes cartas apostólicas, que são a carta de São Paulo aos Efésios, Filipenses, Filemon e também Colossenses. Então, esta carta, ela foi motivada pelas notícias que Paulo recebeu de um dos seus cooperadores, chamado Epáfras. Então, Epáfras foi um grande cooperador de São Paulo e provavelmente foi ele quem fundou esta comunidade, conforme você pode encontrar em Colossenses no capítulo 1, no versículo 7 e também no capítulo 4, no versículo 12. Esta carta, ela foi um circular enviada a 3 grandes comunidades, que eram comunidades bem próximas à comunidade que estava em Colossas. Então esta carta foi enviada à comunidade aos Colossenses, à comunidade de Laodiceia e também à comunidade de Hierápolis, que eram comunidades próximas situadas na Ásia Menor. A motivação de Paulo para escrever essa carta foi as boas notícias que ele recebeu de Epáfras, a qual os colossenses estavam progredindo no conhecimento e também na obra missionária a respeito do evangelho que começou a ser difundido aos gentios por meio da pregação de São Paulo. Paulo inicia essa carta fazendo uma grande exortação aos membros da comunidade. Ele intercede para que os mesmos progridam na obra do Evangelho, aprofundando as suas raízes, conforme você pode ver no capítulo 1, nos versículos 9 e 11. E no capítulo 2, no versículo 6, ele vai dizer a esta comunidade: assim como acolhestes o Cristo Jesus, o Senhor, assim continuai caminhando com ele, continuai enraizados nele, edificados sobre ele, firmes na fé, tal qual vos foi ensinada, transbordando em ação de graça. Então São Paulo aqui faz uma exortação à perseverança na doutrina dos apóstolos, porque a comunidade aos Colossenses, que tinha acolhido de maneira tão frutífera a pregação do Evangelho, estava entrando em conflito por causa de falsas doutrinas que entravam dentro dessa comunidade. Diferente das doutrinas a qual sofriam heresias os membros da comunidade de Gálatas, Efésios e Filipenses, relacionada a judeus que estavam querendo voltar às práticas judaizantes, a comunidade aos Colossenses estava sendo impregnada por falsos hereges gentios que estavam dentro da comunidade e estavam querendo ensinar uma doutrina superior à doutrina do Evangelho pregado por Jesus Cristo. Esses mesmos vinham com heresias relacionadas aos cosmos, relacionadas aos anjos e também uma falsa religião ascética, fundamentada em não proves, não toque. Então no batismo nós somos mergulhados e é sepultado o homem velho para que possa ressurgir um homem novo à imagem e semelhança de Cristo Jesus, aonde somos novas criaturas. E ele vai exortar essa comunidade no capítulo 3. Se ressuscitastes com Cristo, se vocês nasceram de novo e são novas criaturas, agora nós somos chamados a buscar as coisas do alto,
e não da terra. Então no capítulo 3 ele vai trabalhar, assim como ele fez na carta aos Efésios no capítulo 4, as regras para passar da vida velha e vivermos uma vida nova, onde somos chamados a despojarmos do homem velho e revestirmos do homem novo. A carta de São Paulo aos Colossenses, ela é irmã da carta aos Efésios. Existem muitas semelhanças nessas duas cartas. E eu quero colocar aqui para você alguns pontos que, quando você fazer essa comparação, você vai compreender esta realidade. Primeira coisa é que as duas cartas começam com um grande hino cristológico, onde Cristo é apresentado como a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, São Paulo vai falar: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia. Então a carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo vai falar de um grande mistério em relação a Cristo e a igreja, aonde ele é a cabeça do corpo místico, que é a igreja. E vamos ver isso também na carta de São Paulo aos Colossenses. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, e dele nós recebemos de plenitude de graça por graça. A segunda semelhança é que as duas cartas tratam de regras para passar da vida velha para a vida nova. Somos chamados a despojar do homem velho para revestirmos do homem novo. Vale a pena você comparar Efésios no capítulo 4 e Colossenses no capítulo 3. Uma terceira característica é que as duas tratam de uma conduta. Uma terceira característica é que as duas apresentam regras práticas para a vivência social e familiar. Então São Paulo vai falar sobre a relação que nós devemos ter na família, no matrimônio, com os filhos e também com a relação aos escravos. Você pode comparar Efésios no capítulo 5 com Colossenses no capítulo 3 e também o capítulo 4. E para encerrar, nas duas cartas, São Paulo vai terminar a sua exortação pedindo a intercessão da comunidade, para que por meio da pregação do Evangelho ele seja encorajado a anunciar a boa nova até os confins da terra. Eu quero encerrar com Colossenses no capítulo 4, no versículo 3, aonde ele disse: ao mesmo tempo, orai também por nós, pedindo a Deus para que abra uma porta para nossa pregação, a fim de que podemos anunciar o mistério de Cristo. Por causa dele, aliás, eu fui lançado na prisão. Diante dessas heresias, São Paulo vai exortar os mesmos da comunidade a aprofundar a sua convicção e a sua consciência do batismo. No capítulo 2, no versículo 12, ele vai chamar o batismo de um sepultamento. Essa é uma experiência teológica apresentada por São Paulo. Termino esta carta fazendo uma grande exortação. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Se você já fez a experiência do batismo no Espírito Santo, se você já foi sepultado em Cristo, nas obras das trevas, o homem velho foi aniquilado, e se você ressurgiu para uma vida nova, é necessário que você dê um passo a mais, que você busque as coisas do alto. Assim como nós acolhemos o Cristo Jesus em nossa conversão, devemos permanecer enraizado nele, frutificando em obras de vida nova. No próximo estudo estaremos fazendo um breve comentário da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Que Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Fogo!